Bom dia, e aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, que tenham passado bem de terça para cá. E nós voltamos com o nosso Minuto de Liderança. E hoje o tema é muito importante mesmo. Importe-se o suficiente para confrontar. E sem mais delongas, vamos para a leitura? Vamos para a promessa de Deus para os líderes. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Provérbios 3, 11, 12. Então, essa é a promessa dele, né? Nos repreender porque nos ama. E ele é um pai que deseja o bem para os seus filhos, né? Lá em Jeremias ele fala, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de bem e não de mal, né? Então, é um pai que ama o seu filho e deseja o melhor para os seus filhos. E a promessa do líder para a sua equipe. Quando houver um problema, eu lidarei com ele de modo imediato, direto e respeitoso, promovendo a correção do rumo. Então, essa é a promessa do líder para a sua equipe, né? Vamos lá, então? Você é esse homem, disse Natã a Davi. 2 Samuel 12, é 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. A gente acostuma-se a falar segunda carta de Paulo, 2 Coríntios, né? Porque são cartas, mas aqui nesse caso é o livro, então é o segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Então vamos lá? A maioria evita confrontos. Uns têm medo de serem rejeitados ou hostilizados. Outros de que o confronto crie mais problemas, gerando raiva e ressentimento. Mas evitar confronto sempre piora a situação. O confronto pode se resolver de modo positivo para ambas as partes, revelando-se uma oportunidade para ajudar e desenvolver seu pessoal. Se você o fizer com respeito e visando aos melhores interesses do outro. Aqui estão 10 orientações para o confronto positivo. Primeiro, confronte o mais rápido possível. Segundo, aborde a ação errada, não a pessoa. Terceiro, confronte apenas o que a pessoa pode mudar. Quarto, dê à pessoa o benefício da dúvida. 5, seja específico. 6, evite o sarcasmo. 7, evite palavras como sempre e nunca. 8. Se for apropriado, diga como você se sente em relação ao erro. 9. Dê à pessoa uma estratégia para consertar o problema. 10. Afirme a pessoa como seu amigo. O confronto positivo é um sinal certo de que você se importa com o outro e age em benefício dele. Dica de leitura: desenvolvendo os líderes à sua volta. Eu lendo isso aqui, lembrei-me de um episódio que aconteceu segunda-feira passada na minha igreja. Nós fomos convocados a uma reunião e assim, o meu pastor, ele é um homem muito sábio, né? Vocês sempre verão eu falando meu pastor porque ele é meu referencial, né?
Então, houve uma questão lá na igreja e ele chamou toda a igreja, né, para confrontar, né, para esse confronto com o problema. E eu achei muito sábio, muito interessante, né? Como sempre ele faz, ele começou a reunião chamando todos de amigo, assim como está escrito aqui. Então ele abordou a ação, não as pessoas, ele fez todo esse processo aqui. E quando eu estava lendo, né, isso aqui, eu lembrei desse episódio, que o líder precisa sim ter essas estratégias, ser sábio, para que ele ganhe, para que ele conquiste, né? E eu achei muito interessante, porque ele fez isso aqui, falou como se sentia em relação ao que estava acontecendo, ele deu à igreja essa estratégia para consertar o problema, e foi muito, muito lindo, sabe? Foi glorioso mesmo. Vamos lá então? Olha só. Todos são críticos. Líderes sempre podem contar com esses dois fatos. Primeiro, serão criticados. Segundo, a crítica transforma o líder. Pessoas infelizes tendem a atacar a quem lidera. Ó, percebe? Pessoas infelizes tendem a atacar a quem lidera. Note o que Deus e Moisés nos ensinam sobre como lidar com as críticas. Está em Números capítulo 12. Primeiro, mantenha sua humildade. Está no versículo 3. Segundo, encare a crítica diretamente. Versículo 4. Terceiro, seja específico quanto à questão. Versículos 5 a 8. 4. Demonstre as consequências. Está no versículo 9 e 10. 5. Ore pelos críticos. Versículos 12 e 13. 6. Restabeleça-os quando apropriado. Versículo 14. Então, aqui, Números capítulo 12, está se referindo ao momento em que Miriam e Arão foram criticar Moisés pela liderança dele. Então, houve toda aquela questão de Moisés manter a sua palavra e orar por eles, porque na hora Deus permitiu que Miriam fosse atingida por lepra. Aí ela vai ficar separada e tal, e aí Moisés ora por elas, eles ficam no acampamento, não saem, enquanto Miriam não é limpa, restaurada para o arraial. Então tem todo esse processo. É muito linda a história e vocês confiram, leiam Números capítulo 12. Tá. Então, o confronto resulta em pureza e segurança. O confronto não é um castigo, mas um ato redentor de liderança. Os objetivos do confronto saudável são: primeiro, clarificação. Compreenderei melhor o outro e o acontecimento. Segundo, mudança. Espero melhoras e talvez partam de mim. Relacionamento. Terceiro, relacionamento. Certamente aprofundarei meu relacionamento com essa pessoa. Quarto, pureza. Quando isso se espalhar, a organização se verá mais pura e sóbria. Quinto, respeito. A organização pode aumentar o nível de respeito dos membros pela liderança.
Sexto, segurança. As pessoas se sentem seguras, sabendo que os líderes são fortes o bastante para defender o que acham certo. O tijolo coberto de veludo. O apóstolo Paulo amava os coríntios, que eram seus irmãos e irmãs em Cristo, mas quando recebeu relatos de que divisões, imoralidade e orgulho tinham invadido a igreja, ele sabia que tinha que confrontar seu pecado. 1 Coríntios capítulo 1, 11. Era como se Paulo estivesse batendo na cabeça deles com um tijolo coberto de veludo. O tijolo sendo a condenação dos pecados e o veludo seu amor por aqueles que Deus separou para as boas obras. Paulo praticava o princípio dos 101%. Dá 100% de atenção e ao 1% de positivo a ser confirmado. Lembre-se, a confirmação vem antes do confronto. Líderes hábeis procuram o que é bom e o confirmam. Só depois abordam os problemas. Foi o que eu percebi meu pastor fazendo nessa reunião que eu comentei mais cedo, né? Ele confirmou, ele colocou a igreja como amigos, irmãos, que não importa a situação e tal, que é real, né? E depois veio falando o que estava acontecendo. A integridade de Paulo também o fez defender Pedro, seu companheiro líder, de vários crentes judeus e gentios, Gálatas 2 e 14. Vejam os preceitos a seguir no momento da crítica. Verifique suas razões, certifique-se de que a questão é digna de crítica, seja específico, não mine a autoconfiança ou a identidade da pessoa. Não adie críticas necessárias. Olhe para si mesmo antes de olhar para os outros. Termine as críticas com encorajamento. Aqui a gente percebe que muitos líderes, muitos pais de família, muitos amigos, quando eles vão confrontar a gente, eles olham só para a gente primeiro. Não olhe para os erros deles, não olhe para as falhas deles primeiro. Porque geralmente quando a pessoa vem confrontar a gente, ela está cheia de ira. Então ela não se analisou primeiro. Muitas pessoas elas já vêm no momento do confronto com críticas destrutivas, já vem com, como que fala? Julgamentos, acusações, sabe? E aí já deixa a gente, o que acontece aqui, ó, já mina a nossa autoconfiança, mina a nossa identidade, sabe? Então já vem assim, ó, você, tal, e aí te diminui, sabe? Então, nós precisamos observar isso aqui. Elevar a pessoa primeiro, colocar que a pessoa sinta-se bem, aí depois você vem e mostra o problema, tá? Com muita clareza, sendo específico, porque você vai conquistar aquela pessoa. Eu acho isso aqui magnífico, magnífico. Então, para essa semana, nós vamos pensar em alguns conflitos recentes ou atuais. Quão prontamente você lida com os conflitos? Você é bom em confrontos? Eu sou péssima. Gente, eu sou péssima. Na hora do confronto, eu não consigo conversar. Fica tudo aqui entalado. Aí eu tenho medo de ferir, eu tenho medo de... Aí, então, muitas vezes eu prefiro engolir. E aí isso não faz bem.
eu sofro, aí dá muitos problemas, né? A gente sabe que não confrontar, você sempre deixar passar, vai acumulando raízes no coração. E eu tô aprendendo isso devagarzinho, eu tô aprendendo a expor o que eu sinto, mas é muito difícil porque muitos anos guardando, porque me foi ensinado que não se deve responder, que tem que ficar calada. Então, quando chega o momento de eu pôr pra fora alguma coisa, isso é com qualquer pessoa, me dá uma tremedeira, me dá uma crise de ansiedade lascada. E aí eu falo, não, deixa pra lá, Deus, perdoa, tá bom, eu já perdoei. Mas precisa ser confrontado, porque se não houver o confronto, a pessoa que às vezes fala palavras ruins, que te fere, vai continuar fazendo, porque você não conversou com ela. Então ela acha que tá tudo bem, né? Então precisa sim haver o confronto. O confronto é saudável para o seu relacionamento. O confronto é libertador, né? Quando a gente diz confronto, não é brigar não, gente. É chegar frente a frente e falar o que sente, o que está acontecendo, né? Isso é libertador. O meu pastor, ele fala, né? Precisa espremer o furúnculo para tirar o carnegão, né? Então, o momento do confronto é esse, tirar o que está doendo, o que está machucando, né? Tem que pôr para fora sim. Quando você põe para fora, meu Deus, como te causa uma sensação de libertação, é muito bom. Então, nós precisamos sim aprender a ter esses confrontos, aprender a pôr para fora o que nos machuca, tá bom? Reveja as listas neste capítulo várias vezes antes de um confronto. Como foi o confronto quando você tinha os princípios fresquinhos na cabeça? Então, se você tem algum conflito, algo que você precisa organizar, faça isso, tá bom? Faça isso e você vai perceber o quão maravilhoso é. Se você está em uma liderança e precisa confrontar seus liderados, faça isso quanto antes, com amor, porque algo maravilhoso vai acontecer. Vai ser libertador tanto para os liderados quanto para os líderes, tá bom? Que Deus possa abençoá-los maravilhosamente, nos abençoar nesse dia, que seja cada momento libertador para a sua vida. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, obrigada por essa manhã, obrigada pelos teus filhos estarem até aqui comigo, ó Pai. Te exalto, te glorifico, que essa terça-feira venha ser cheia de bênçãos, ó Deus, e que se for necessário haver um confronto para retirar esse conflito, Pai, para retirar essa amargura, essa angústia que está doendo nesse coração, Papai. Venha dar graça para teu filho, para tua filha, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que eu te peço. Eu te exalto, Senhor, pelas suas bênçãos em nossas vidas, ó Deus. Então, Papai, para esse dia, para essa semana, Senhor, até a próxima terça-feira, se o Senhor nos permitir reunir novamente, eu peço, ó Pai, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha dar estratégia para cada um dos teus filhos, que precisam, Senhor, organizar sua vida emocional, precisa organizar sua empresa, organizar sua célula, organizar sua igreja, seus departamentos, sua família, Pai. E para isso precisa de um confronto, para que acabe este conflito. Em nome de Jesus, venha dar sabedoria, venha dar estratégia para cada um dos seus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te exaltamos, nós te bendizemos para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Obrigada, meu Deus, muito obrigada. Amém?
Então, que Deus possa te abençoar grandemente. Não se esqueça, hein? Não sai daí sem dar o joinha, tá bom? Deixe seu comentário. O que você está achando desses minutos de liderança que nós estamos tendo? E compartilha, gente. Compartilha, porque muitas pessoas serão abençoadas. Eu fiquei muito feliz com a última terça-feira que eu lancei o vídeo no YouTube e poucos minutos após, uma amiga me ligou e falou sobre o problema que tinha ocorrido com ela, e com o vídeo que ela assistiu, ela se sentiu encorajada, né? Porque, vou falar aqui, como eu falei sobre Libras, essa minha amiga, ela havia recebido um convite para interpretar em um evento, e ela teve medo. Ela teve medo de ir. E com o testemunho que eu falei sobre não se subestimar, ela disse o quanto Deus falou com ela e que ela não iria mais se acovardar, né, amor? Beijo pra você, amiga. E aí, eu fiquei tão feliz de saber. Por quê? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu me lembrei de contar aquele testemunho, foi naquele momento, não foi programado, foi na hora, assim, o Espírito Santo, pá, pôs na minha mente aquele testemunho sobre não se subestimar, sobre a minha experiência com a Libras, né? E era o que ela estava vivendo. Então, aquele dia foi a necessidade, o Espírito Santo falou através da minha vida, na vida da minha amiga. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. E Deus te abençoe, amiga. Ela sabe, né, que eu estou falando com ela. Então, Deus abençoe grandemente. E não nos acovardemos. E sim, que nós possamos nos confrontar, sim, né? Porque muitas vezes nós vamos sempre nos boicotando. E evitar confronto é um boicote emocional. Porque nós vamos ficar com aquelas coisas engasgadas. E aquilo vai nos adoecer. Então, se precisa confrontar, confronte. Vai ser libertador. Amém? Então, Deus abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.